Eu não vejo vocês, tá? Eu só vejo a apresentação aqui. Aí, quando o pessoal quer, nós vamos ver sintomas, pontos de dor e tratamentos, certo? É a síntese que nós vamos estar trabalhando hoje à noite. O que é fibromialgia? Foi reconhecida como doença pela OMS em 1993, CID-10, M79. É uma síndrome comum, na qual a pessoa tem como principal sintoma dores no corpo todo durante longos períodos, com sensibilidade nas articulações, músculos, tendões e outros tecidos moles. Essa é uma questão importante. Articulações, músculos, tendões e outros tecidos moles, para nós depois sabermos identificar no ponto de dor o que tem, se é uma articulação, se é um músculo, se é um tendão, se é um tecido mole, ok? Como se manifesta a fibromialgia? De cada 10 pacientes com fibromialgia, 7 a 9 são mulheres. Não se sabe a razão por que isto acontece. Não parece haver uma relação com hormônios, pois a fibromialgia afeta as mulheres tanto antes quanto depois da menopausa. A idade de aparecimento da fibromialgia é geralmente entre 30 e 60 anos. Porém, existem casos em pessoas mais velhas e também em crianças e adolescentes. Causas. As causas da fibromialgia ainda são desconhecidas, mas existem vários fatores que estão frequentemente associados a esta síndrome. Genética. Fibromialgia é muito recorrente em pessoas da mesma família, o que pode ser um indicador de que existem algumas mutações genéticas capazes de causar a síndrome. Infecções por vírus e doenças autoimunes também podem estar envolvidas nas causas da fibromialgia. Distúrbio do sono, sedentarismo, ansiedade e depressão também podem estar ligados, de alguma forma, a esta síndrome. Trauma físico ou emocional, a fibromialgia às vezes pode ser desencadeada por um trauma físico. O estresse psicológico também pode desencadear a condição. João? Oi? Deixa eu fazer um comentário aqui nessa lâmina. Pode voltar ela, por favor? Pode falar. Só queria não perder a oportunidade de comentar essa questão. A questão genética, né? Quer dizer, então, eu nasci numa família que tem, e, portanto, eu poderei ter. Espiritualmente, isso funciona da seguinte maneira. Eu tenho a propensão, porque eu estou numa família com essa genética, mas eu tenho que ter fatores desencadeantes, espiritualmente falando. Então, caso eu não cumpra a programação do meu planejamento reencarnatório, eu combinei lá com o meu anjo da guarda que eu vou desenvolver trabalhos na área da bondade, na área da humildade, na área da evangelização, mas eu não me apresento para esse trabalho, eu evito. Então, esse fator desencadeia a doença, que sempre terá um fator educacional. Quer dizer, para que eu ajuste o meu projeto de vida espiritualmente, eu queria aproveitar essa oportunidade de colocar isso. Todas essas questões aí são questões, então, de propensão para a doença e a questão dos gatilhos desencadeadores, caso eu não comece a fazer o autoconhecimento da reforma íntima, a cumprir minha programação. É isso, João, obrigado. Perfeito, Marcelo. Posso continuar, né?
Essa primeira parte aí é toda teórica, até nós chegarmos na questão dos passes, tá? Fatores de risco. Os médicos alertam para alguns fatores de risco que facilitam o surgimento da fibro. Sexo feminino. A síndrome é mais comum em mulheres do que em homens, em especial naquelas entre 20 e 50 anos. Aqui o sexo feminino é premiado. A de cada 10, geralmente 7 são mulheres. Histórico familiar. A doença é recorrente entre membros da mesma família, indicando que talvez exista algum fator genético envolvido nas suas causas. Outros transtornos. Se você tem artrite reumatoide ou lúpus, é mais provável que você acabe desenvolvendo a fibromialgia. Então, são duas situações aqui que podem puxar a fibra. Sintomas de fibromialgia. Dor generalizada. A dor associada à fibromialgia é constante, descrita como uma dor presente em diversas partes do corpo. Ou a pessoa vive com dor 24 horas. Fadiga. As pessoas portadoras dessa síndrome frequentemente acordam já se sentindo cansadas, mesmo que tenham dormido por muitas horas. O sono também é constantemente interrompido por causa da dor, que pode também causar o cansaço. E muitos pacientes apresentam outros problemas relativos ao sono, a exemplo da apneia, insônia e síndrome das pernas inquietas. Daí tranquilo, né, gente? Sintomas de fibro. Dificuldades cognitivas. Para os portadores de fibromialgia, é mais difícil se concentrar, prestar atenção e focar em atividades que demandam esforço mental. Dor de cabeça, recorrente ou enxaqueca, clássica, dor pélvica e dor abdominal, sem causa identificada, é a síndrome do intestino irritável. Problema de memória e de concentração. Quando eu vi isso daí, eu logo associei, está explicado por que se concentra mais em mulheres, né? Brincadeirinha, tá, gente? Tem mais mulheres na sala do que homens. Dormência e formigamento nas mãos e nos pés. Palpitações. Redução na capacidade de exercitar. São os sintomas. Principais pontos de dor da fibromialgia. As dores atingem principalmente o sistema músculo-esquelético e são representadas pelos seguintes pontos dolorosos no corpo. Região da coluna cervical, coluna torácica, cotovelos, nádegas, bacia e joelhos. Aqui nós temos os pontos de dor. É o primeiro desenho que aparece para nós percebermos aonde é que está a dor, certo? Agora, é importante nós vamos ter mais desenhos desse mostrando a dor e o que existe localizado em cada ponto destes, certo? Se é um músculo, se é uma articulação, o que nós temos aí por trás disso. Diagnóstico da fibromialgia. O diagnóstico da fibromialgia é feito clinicamente, por meio da história dos sintomas e do exame físico. Não existem testes laboratoriais que possam realizar o diagnóstico. O exame de sangue não diz se é fibromialgia ou não é, mas o médico pode solicitar exames de sangue para que outras doenças com sintomas e características parecidos sejam descartadas entre os possíveis diagnósticos, ok? Os critérios de diagnóstico da fibromialgia são dor provocada pela palpação de pontos dolorosos específicos,
a palpação deve ser feita com a aplicação de uma força de 4 quilos. Um resultado positivo requer que a palpação seja dolorosa. Deve haver uma história de dor generalizada durante pelo menos 3 meses. A dor é considerada generalizada quando os pacientes têm dor no lado esquerdo, no lado direito do corpo, acima e abaixo da cintura. E praticamente o tempo todo. Ô, João. Oi. Essa Pergunta? palpação, como é que seria isso? Tu olhou isso aí? Como é que é Não, é que o médico, o clínico, é que em seguida vai vir um vídeo que vai falar sobre isso, Marcelo. O médico, ele não tem um exame característico que diz que é fibromialgia. Ele faz os exames para descartar outras doenças, certo? Ele fez o exame de sangue, não é reumatismo, não é isto, não é aquilo, porque estas doenças acusam. O que vai conduzindo, o que sobra no final é a fibromialgia, e ele tem a palpação, certo? É uma técnica de palpação do clínico que analisa para ver se existe a dor, tem uma certa pressão que é feita em cima, e pela minha pesquisa aqui, o que acusou que tem que ser uma palpação em torno de 4 quilos em cima do ponto de dor. Certo? Ok? Posso ir? Tratamento da fibro. O tratamento da fibromialgia é mais eficaz quando são unidos medicamentos e cuidados não medicamentosos. O foco é evitar a incapacidade física, minimizar os sintomas e melhorar a saúde de modo geral. Tratamento pode envolver fisioterapia, programa de exercícios e preparo físico. Aqui é uma questão muito interessante. Conversando com a minha filha, Marcelo, ela disse: pai, o melhor remédio que nós médicos temos é o exercício físico. Só que ele é muito ineficiente, porque as pessoas com fibro não fazem. Porque nos primeiros 30 dias que a pessoa com fibro começa a fazer exercícios físicos, a dor geralmente triplica. E quando ela começa a aumentar, as pessoas param. Porque depois de 30 dias é que começa a amenizar. Para quem começa a praticar exercícios físicos com fibro. Esse é um relato dela para mim que eu estou trazendo para o grupo. Métodos para alívio de estresse, incluindo massagem leve e técnicas de relaxamento. Terapia cognitiva comportamental. E o que nós vamos ver, que nós vamos analisar mais profundamente, é o passe magnético. João. Nós vamos nos ater, daqui para frente, mais no passe magnético. João. Sim? Essa história ali do exercício físico, que no começo piora para melhorar depois, me lembrou uma máxima do Jacomelo, né? Que o passe no início, em certos casos, a pessoa piora, né? Para depois melhorar. Porque fluidicamente, quando tu retira os fluidos contaminados dele, que ele muda o padrão fluídico, ele se sente extremamente mal. Para depois melhorar. Essa semana mesmo no Passe à Distância, nós temos uma assistida muito sensível, que ela sempre, ao final do trabalho do Passe à Distância, ela está ou tremendo, ou com alguma dor, ou com algum efeito colateral do passe, que a gente sempre faz um pouco mais de dispersivos aí,
mas ela depois melhora. Então, é bem assim, ela tá, o padrão fluídico dela é denso, a gente vem, altera o padrão fluídico dela, ela no início piora, e depois ela diz que dormiu bem, estava ótimo e tal. E essa história do exercício físico aí, que no começo dói e depois melhora, me lembrei disso, tá? Só para fazer uma conexão aí entre essas duas coisas. Eu acredito que mais adiante a Raíssa vai comentar. Ela, na apresentação dela, ela comentou que a fibromialgia, se olhar uma pessoa que tem fibromialgia de uma forma, um ângulo diferente, é como se nós tivéssemos nela vários pontozinhos de LED que começam a se acender e provocar essa dor, certo? E realmente ela é algo que caminha no corpo e vai se acendendo, existe essa difusão, né? E o que foi me passado que o exercício físico seria uma forma de reativar a questão do músculo que está sentindo a dor, do sistema nervoso, para que a pessoa sentisse menos dor. Agora, eu não sei, eu sou leigo nisso, eu não sei dizer o que tudo o exercício físico porque o exercício físico ele provoca algumas substâncias no nosso corpo que provavelmente auxiliam na questão da diminuição da dor. Mas vamos adiante, então. Alguém quer fazer algum comentário até aqui? João. Sim, é a Nair. Fala, Nair. A minha madrasta, ela tem fibromialgia. E ela foi recomendado para ela fazer os exercícios, tudo. E ela tinha crises de enxaqueca muito frequente. Então, ela acabou desistindo de fazer os exercícios por causa que ela não aguentava das crises de enxaqueca. Então, ela está controlando com massagem relaxante e os remédios indicados pelo médico mesmo. Uhum. Geralmente o remédio indicado pelo médico ou é um remédio analgésico ou é um remédio que tem alguma ligação com a questão da depressão. Esse remédio tem uma composição que auxilia, tá? A pessoa que tem fibromialgia. Quem queria se manifestar ali, desculpa. Deixa eu... Raíssa. Então, esse medicamento que é mais comum ser utilizado, ele é um inibidor de impulso nervoso. Então, o que acontece é que o fibromialgico, tudo nele dói mais, ele tem mais impulsos nervosos. Então, por exemplo, na hora que a gente faz um exercício físico, a gente tem um nível de dor. Quem tem fibromialgia vai ter um nível maior, porque ele tem mais impulsos. Então, o remédio é exatamente para isso, é para diminuir os impulsos ou analgésico. Perfeito, obrigado, Raíssa. Sempre que você quiser interferir e contribuir, é só dar o sinal aí e a palavra é de vocês, certo? Obrigada. Vamos adiante, então. No tratamento ainda, existem remédios que são utilizados de tratamento não medicamentosos. As drogas mais utilizadas são analgésicos, de ação central, incluindo algumas drogas antidepressivas e antiepiléticas, que têm esta ação analgésica. Medicamentos para melhorarem o padrão do sono e miorelaxantes também são frequentemente utilizados isoladamente ou em conjunto com medicamentos analgésicos, certo? É o que a Raíssa acabou de falar ali, né, em umas palavras bem detalhadas e claras para nós, é o que está escrito aqui, perfeito? Esse é o que é o medicamento
recomendado pelos médicos. Perfeito? A terapia cognitivo-comportamental é uma parte importante no tratamento. Com ela, você aprenderá a lidar com o pensamento negativo, que é uma coisa muito importante, manter um diário de seus sintomas de dores, né? É importante saber mapear como é que essa dor caminha, onde que dói, em que momento dói aqui, dói lá, reconhecer o que agrava os seus sintomas, certo? Porque pode ter coisas que agravam, coisas que aliviam, buscar praticar atividades agradáveis e estabelecer limites. Quem tem fibromialgia tem limites. Ele não tem uma vida normal, certo? A dor limita ele a muitas coisas. Ainda no tratamento, em casa você pode tomar algumas medidas para ajudar no tratamento e a conviver melhor com a doença. Vamos vê-los. Reduza o estresse diário. Durma o suficiente para estar descansado no dia seguinte. Bom, isso aqui é muito interessante, mas quando a pessoa está com dor, tem que ver se ela consegue dormir para estar descansada, certo? Se ela pega no sono, ou se ela só pega no sono sob efeito do remédio. Exercite-se regularmente. Novamente, o exercício ele é muito interessante, muito importante. Mantenha o mesmo ritmo de vida. Preserve um estilo de vida saudável, principalmente na alimentação. João, Sim? deixa eu fazer um comentário nessa lâmina aí. Perfeito. Observem, meus irmãos, a necessidade que tem esse paciente de ter uma vida disciplinada. Então, vejam que a doença para ele é um freio moral que requer o desenvolvimento de virtudes da paciência, da disciplina, do comedimento, né? Da atividade física, da prece, para que ele consiga lidar no dia a dia com todas essas dificuldades. Vejam o que é a doença funcionando como um freio moral. Eu me lembrei disso porque tem uma passagem lá no Consolo dos casos que ele diz que a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a qual, não raro, é necessário a doença nos corpos físicos para que a pessoa atinja essa harmonia da alma. Então, a perfeita harmonia da alma não é a ausência de doença. É você conviver com os problemas que tem de forma harmoniosa, praticando as virtudes cristãs. Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? É porque eu fiz aquela palestra sobre depressão na semana passada, né? E falei 30 minutos, mas eu tenho material para mais de uma hora, de mais slides, mais observações, que mais para frente eu pretendo apresentar para vocês aqui no estudo de sexta-feira, assim, todos os comentários de Joana de Ângeles, de Emmanuel, e deste livro fantástico aqui, que eu também estou lendo, que é o Ave e Luz, do João Nunes Maia, que é um baita de um escritor espírita, um médium. Aqui nesse livro ele tem conversas de Jesus e os apóstolos, e tem um aqui que depois, no final, se der tempo, a gente coloca. Tem um texto aqui sobre cura, que os discípulos perguntam para ele, mestre, e nós vamos curar como tu curas? E aí ele toca em umas questões interessantes que depois eu trago aí, sempre olhando a parte espiritual, né, meus irmãos? Obrigado, João. Ô, João. Valeu. Ok. Ô, João. Eu vou agora, gente, para um vídeo.
Eu vou tentar colocar o vídeo. Se der alguma coisa errada, eu peço desculpas, tá? Mas o vídeo... Posso só falar uma coisa, João? Pode. Exercício, né? Por que o exercício ajuda? Porque a gente não pode esquecer que com o exercício a gente ativa todos os sistemas do corpo. Sistema nervoso, endócrino, circulatório, digestivo. Então, para depressão, o exercício também é um tratamento. Então, talvez Perfeito. tu comece a mexer o teu corpo e comece a circular todas as energias. Beleza? Quem estava falando é o Cristiano de Pomerode, tá? Então, para quem está na sala, tem gente de fora, para conhecer quem é que está falando. Valeu, Cristiano. Valeu, obrigado. Eu vou tentar colocar o vídeo, e o vídeo tem um médico que vai estar falando. O vídeo é 3 minutos, gente, tá? E esse médico, a mãe dele tinha fibromialgia desde os 40 anos, certo? Então, o depoimento dele é muito interessante. E depois também a Raíssa, mais adiante, provavelmente vai fazer o depoimento, porque a mãe dela também tinha fibromialgia. Então, nós temos alguém na sala que viveu isso em casa, que vai poder comentar muito bem sobre isso. Perfeito? Vamos lá. Para eu colocar este vídeo, eu tenho que... abrir... Olá, neste vídeo contarei como Deixa eu passar aqui a propaganda. A fibromialgia é uma doença que causa muita dor, que é um sintoma comum a várias outras doenças. Por isso, para confirmar o diagnóstico, é preciso descartar outras possíveis enfermidades. Dor nos ombros, nas costas, nas pernas. O incômodo parece passar por todo o corpo. Há momentos em que as articulações ficam rígidas. É comum sentir mais frio do que outras pessoas. Tudo isso é um conjunto de sintomas que atinge pessoas que sofrem com a fibromialgia. Mas síndrome que começa no cérebro e desperta sofrimento pelo corpo. A gente sabe que na fibromialgia o paciente tem uma disfunção do que ele sente de dor. Então, qualquer estiramento muscular, ele acaba sentindo como dor. Então, é uma disfunção cerebral. Uma das principais dificuldades da doença é o diagnóstico. A maneira mais usada pelos médicos é o exame clínico. Esse médico conta que conhece o problema bem de perto. Minha mãe tem 83 anos. Eu me lembro que ela começou a sentir as dores quando ela tinha 40 anos de idade. Mas 43 naquela época não existia essa definição de fibromialgia. Eu não achava que ela tinha uma problema de coluna. A literatura médica foi observando a doença, definindo a doença e por isso que foi feito o diagnóstico. Geralmente, os pacientes relatam que sentem dores há mais de 3 meses. Os pontos dolorosos atingem os 2 lados do corpo, acima e abaixo da cintura. Se a pessoa sentir dor nos locais pressionados em pelo menos 11 dos 18 pontos, é sinal de que pode ter fibromialgia. Mas antes eu faço o diagnóstico da fibromialgia, eu faço para afastar outras causas que são a fibromialgia. Eu tenho certeza que eu estou lidando com uma doença que não tem nada de mais grave por trás. É a dor. Mas alguns hospitais do Brasil usam uma técnica chamada termometria. Através de uma câmera, é possível registrar o calor do corpo. As pessoas com a doença têm a temperatura alterada. Você consegue perceber isso? A termografia, que as extremidades deles ficam frias, mãos, pés, nariz. A parte do tronco fica toda aquecida, ou igual um homogeneamente, que a gente chama de sinal do manto, como se fosse coberto por uma mesma temperatura, e os olhos ficam congestos, faz o que a gente chama de olhos de coruja, que é uma congestão venosa, que é típico do paciente com fibromialgia. O especialista explica que a doença pode surgir por grandes cargas de estresse ou ser desencadeada a partir de um trauma. Carla bateu os dedos do pé em uma escada. Desde então está sofrendo com dores intensas. Apesar da suspeita do médico, o exame negou a existência de fibromialgia. Muitos médicos falam que você não tem nada, né? Só que você continua sentindo dor. E tem gente que não faz esse tratamento da forma correta. Então, acho que esse exame veio demonstrar que você tem alguma coisa realmente.
Para saber as formas de tratamento da doença, acesse minhavida.com.br. João, tu tirou o compartilhamento do PowerPoint, tem que colocar de novo, tá? Acho que o João saiu do grupo. Ele Ele caiu, saiu é. do grupo, é. Ele caiu. Ele vai voltar de novo, ele vai pedir para voltar. Onde é que tá esse homem? Volta, João! Só porque ele brincou com as mulheres, eles derrubou ele. Deletaram ele. Desculpa, gente, caiu aqui. Estou de volta. Grande João voltou. Voltamos. Não sei se alguém quer fazer algum comentário sobre o vídeo, se alguém quiser fazer algum comentário sobre o vídeo, fique à vontade. Foi bem claro, João, bem claro. Voltando. Então. Estão todos enxergando, né? Deu certo? Sim. Deu? Podemos continuar, então? Vamos lá, gente. Tratamento pelo passe magnético. Segundo Giacomello, Jacob diz o seguinte: em termos magnéticos, a fibromialgia é uma síndrome que apresenta um misto de carência, deficiência e obstruções congestão energética, cujos fatores emocionais têm grande influência no quadro clínico. Isso aqui está no livro do Jacó. É praticamente a abertura dele no tema de fibromialgia. Esse é o livro Magnetismo Humano, do Jacob Mello. Bom, esse resumozinho aqui nos fala muito, tá? Ele coloca que, em termos magnéticos, a fibromialgia é uma síndrome que apresenta um misto de carência, deficiência e obstrução, congestão energética, cujos fatores emocionais têm grande influência no quadro clínico. Não sei, Raíssa, tu queres fazer algum comentário sobre isso daqui, neste momento, ou mais adiante? Posso fazer. Eu acho Pode, que esse trecho do Jacó vai muito de encontro à nossa sensibilidade quando a gente faz um tato
ou quando a gente exerce a dupla vista. Então, a gente tem essa sensação de que a energia é em pouca quantidade, mas que ela flui, ela é mais densa, ela flui devagar. Então, a hora que você faz uma doação, um concentrado muito forte, ela se congestiona muito fácil, e aí você acaba provocando uma crise, em vez de trazer um alívio. Perfeito? Bom, no tratamento com o passe, gente, nós que somos magnetizadores, nós sabemos que existem os pontos de dor, certo? E nós passistas, nós temos uma ferramenta, certo? Conosco. Nós somos uma ferramenta, mas nós temos ferramentas conosco. Nós temos que ter a vontade, nós temos que utilizar o nosso pensamento e nós temos que ter conhecimento, certo? Para tanto, nós sabemos que as nossas mãos fervem, certo? É por lá que nós emitimos as nossas energias quando nós estamos fazendo o passe presencial, elas se aquecem, todo mundo já sentiu isso, e o que acontece na hora do passe é isso aí, certo? A gente não enxerga, mas é o que praticamente está acontecendo. Mas, principalmente, a vontade, o pensamento, certo? E o conhecimento, que é aquele trio parada dura, né? É fundamental para o magnetizador, para ele ser um excelente instrumento na hora do passe magnético. Pontos principais a serem tratados. Nós estamos entrando no assunto agora do passe. Isso daqui foi retirado da apresentação da Yara Guerreiro, que ela trabalha junto com o Jacob, certo, Marcelo? Você conhece a Yara, ela tem um DVD divulgado, eu tenho esse DVD e consegui abstrair isto lá do DVD, certo? Eu não tenho a apresentação da Yara, eu só tive acesso à apresentação da Raíssa. Então, essa figura aqui eu tirei copiei do DVD. E ali ela fala dos pontos de dor, né? O occipital, o músculo supraespinhal, o músculo trapézio, o músculo do glúteo, o grande trocânter, a cervical inferior, a segunda costela, o epicôndrio lateral e joelhos, certo? Está descrito lá. Eu trago uma figura seguinte, que eu tirei da apresentação da Raíssa. O que eu quero chamar a atenção? Que destes pontos de dores aqui, é importante nós passistas sabermos o que existe lá, certo? É um músculo que existe lá, certo? Além do músculo, é o quê? É uma vértebra que existe, é uma articulação, é um tendão, é um tecido mole. Para nós, esse conhecimento é importante na hora que a gente está dando passe, ter este conhecimento, o mínimo conhecimento em relação a isso. Eu acho que esta figura aqui mostra muito bem isto, o que tem por debaixo de cada ponto de dor localizado. Perfeito? Eu não sei se a Raíssa tem algum comentário aqui. Oi, quem é que chamou? Cristiano. Fala, Cristiano. E além dos pontos, saber o que a gente tem lá embaixo, a gente também tem que saber que chakras que estão envolvidos ali, né? Então, do lado direito, a gente consegue ver que os chakras dos glúteos não são os chakras da circulação. Marcos, tu que fez o TCM. E em cima é o laríngeo e o humeral. O humeral tem a ver com obsessão, o laríngeo tem a ver com depressão e circulação. Joelhos. Basicamente é bem próximo dos chakras da circulação, sim. Então, eles podem também ter algum envolvimento ali, sim. A gente começa a entender também por que o exercício faz bem para o assistido.
Bom, os comentários de vocês são muito interessantes, porque mais adiante nós vamos entrar um pouco mais detalhadamente nessa questão, tá? Sim. Perfeito? Posso seguir? Bom, o que Jacob descreve? Isso está no livro do Jacob. Ele coloca o seguinte, no passe. O passe na parte posterior do corpo, né? Ele coloca que tem que fazer a relação magnética, o tato magnético, dispersivos longitudinais ativantes calmantes, concentrados ativantes calmantes com dispersivos localizados ativantes e calmantes nos seguintes pontos. Aí ele descreve os pontos, certo? Esses pontos descritos ali, vou lê-los um a um, vocês já vão observar em seguida nesta figura, certo? Eles estão localizados. Então, são o supraespinhal, o trapézio, rins adrenais, glúteos, o trocânter, os braços, os tornozelos, os tornozelos. E depois ele coloca que temos que ter os dispersivos localizados, ativantes e calmantes no joelho e posterior e nos plantares, que é embaixo dos pés. Observação, o humeral e o básico podem e devem ser atendidos conforme a necessidade. Dispersivos transversais cruzados, ativantes e calmantes, em diferentes níveis, no coronário, humeral, Megmei. Megmei é o reverso do umbigo, né? Básico, joelho, plantares, tato magnético e alinhamentos ativantes e calmantes. Ou seja, o que está descrito aqui, neste desenho, vocês têm aí os chakras principais em verdinho, sublinhado, certo? Para diferenciar dos pontos de dor. O restante são pontos de dor. Que aí os pontos de dor é aonde se faz os concentrados ativantes e calmantes com dispersivos localizados ativantes e calmantes. Perfeito? Essa parte posterior. A parte anterior, a mesma forma, tato magnético, dispersivos gerais longitudinais, ativantes e calmantes, concentrados ativantes e calmantes com dispersivos localizados, ativantes e calmantes no lateral, no tronco cefálico, no esternocleidomastoideo, no costocontral, no coxim, que seria os joelhos, ombros, cotovelo, punho e mãos. Observação, fígado e esplênido devem ser atendidos conforme a necessidade. Dispersivos transversais cruzados em diferentes níveis, né, no coronário, no laríngeo, cardíaco, gástrico, esplênido. Hipogástrico, intestinos, no caso, genésico, joelho, plantares, e tato magnético, atender conforme a necessidade, alinhamento ativante e calmante. Parte anterior está aí. Os chakras verdinhos são os principais, sublinhei o fígado e o esplênido, que recebe uma atenção em laranja, e os demais são os pontos de dor. Bom, gente, o que eu fiz? Eu peguei este desenho do Jacob, porque este desenho do Jacob aí, esse passe aí é meia hora, gente, não tem como fazer ele em menos tempo, tá? Você entrar num passe desse com menos tempo, acredito que você não vai fazer bem feito. Então, esse aqui é um passe de, no mínimo, meia hora de trabalho com o assistido. Para entender melhor, eu peguei esta tese do Jacob e transferi ela para um entendimento meu, que pode auxiliar vocês ou não. O que eu fiz? Eu peguei isso daqui e localizei os pontos de dor. Tá? Então, aqui nós temos, não localizei chácara principal, os principais, os 7 frontais e os 4 posteriores, não localizei. Aqui estão pontos de dor. O que é ponto verde, tanto na parte posterior como na anterior, são pontos de dor. Os pontos pretos, certo? Eles também são pontos de dor, mas por que estão aí em preto? Para chamar a atenção que você pode tratá-los tanto na parte posterior como na parte anterior.
Aí fica a escolha do passista. Ele pode tratar isso na parte posterior, na parte anterior, ou tratar nas duas partes, quando está trabalhando na parte posterior, e depois tratar novamente na parte anterior. E os pontos brancos, que não só estão circulados, que não estão pintados, são pontos que você vai atender conforme a necessidade. E peguei esta teoria lá do Jacob e resumi ela no seguinte, para ter um entendimento melhor. Tá? Que seria o quê? Na parte posterior, a relação magnética, trabalhar o tato magnético, tá? Dispersivos longitudinais ativantes e calmantes nos 4 chakras posteriores, nós sabemos quais são, né? O humeral, o reverso do genésico e o lombar e o básico, não aparecem na figura, dispersivos ativantes e calmantes. Agora, nos concentrados, ativantes e calmantes com dispersivos localizados, ativantes e calmantes nos pontos de dor. Quais são os pontos de dor? Os verdes e os pretos. Todos eles, certo? Verdes e pretos. Item 5, dispersivos localizados, ativantes e calmantes aonde? No joelho e nos plantares. Humeral e básico, conforme a necessidade. Dispersivos transversais cruzados em diferentes níveis no coronário, no humeral, magmeio, básico, joelho e plantares. Tato magnético, atender conforme a necessidade, alinhamento, ativante e calmante. É a parte posterior. O que está escrito aqui é o mesmo que está escrito lá no livro do Jacó, só de forma diferente. Ô, João. Sim. Como eu tenho aqui relação magnética e tenho concentrados, eu não vou tratar a depressão caso ela haja, certo? Porque bom, nós vamos chegar nessa questão da depressão. Nós vamos chegar lá? Nós vamos chegar lá mais adiante, quando nós entrar agora na parte da tese da Raíssa, nós vamos ver que a depressão em fibromialgia, ela se apresenta em 30% dos casos. Aí nós vamos poder tratar esse assunto mais detalhadamente, Marcelo. Pode ser? João, deixa eu fazer uma rápida colocação. Sim, Raíssa. Eu, nessa sua lista, eu inverteria o 3 com o 4. Perfeito. Porque essa ideia que eles tinham de Jacó, né, de aplicar esses dispersivos depois nos chakras, era para garantir que não acumulasse essa energia que eles concentraram. Uhum. Ótimo. Eu estou trazendo essa tese, Raíssa, e para os meus colegas aí, ela está certinho como está lá no livro do Jacó. Agora, eu não sei se nós vamos aplicar esta tese, porque eu, sinceramente, eu vou antecipar aqui, quando eu vi a sua apresentação e a última técnica sua, eu gostei muito, tá? Eu acho que quando nós chegarmos na sua técnica, eu vejo ela até mais interessante trabalhar do que esta daqui do Jacó. Ela não diverge muito, você até pode opinar depois sobre isso daí, mas eu acho que quando nós chegarmos lá no final, nós podemos voltar e ver qual é a técnica mais interessante. Mas aqui é interessante que todo mundo conheça porque o Jacó é um cara respeitado, né? Nós temos que conhecer o que ele traz, mas eu gostei muito da sua técnica, que é aquela quarta que você apresentou lá no Congresso. Ah, legal. Não, a gente discute, sim, claro. Vai chegar lá. Quando você passou as páginas do livro do Jacó, eu tive a impressão que lá estava primeiro os concentrados, mas eu posso ter me enganado. Não, é que a Yara diz o seguinte, a Yara Guerreiro, ela coloca o seguinte no DVD dela, não importa a ordem aqui, como você quer fazer. Ela não descarta, ela diz, você pode inverter a ordem? Pode. Ela colocou esta ordem porque ela acha que é a forma mais fácil de se trabalhar. Mas isso é uma questão de se o fascista pode inverter a ordem. Então, assim, a tua sugestão talvez é interessante. Neste caso aí, nesta técnica, inverter o item 3 com o 4. Legal, entendi.
Bem observado aqui. Analisando agora o que você disse, talvez fica bem interessante inverter isso mesmo. Perfeito? Bom, e na parte anterior, né, é o tato magnético, dispersivos longitudinais ativantes e calmantes nos 7 chakras. Aí viria o concentrado ativante e calmante com dispersivos localizados ativante e calmante nos pontos de dor. Quais são os pontos de dor? Novamente, na parte anterior, ali são os pontos verdes e os pontos pretos. Perfeito? Fígado, além dos pontos de dor, então, no fígado, no esplênico, e em outros pontos brancos, conforme a necessidade. Dispersivos transversais cruzados em diferentes níveis, no coronário, laríngeo, cardíaco, gástrico, esplênico, hipogástrico, genésico, joelhos e plantares. Tato magnético, atender conforme a necessidade, alinhamento, ativante e calmante, perpendiculares, ativante e calmante, incluindo o esplênico e a água magnetizada. Perfeito? Essa é a teoria, a tese do passe do Jacó, em cima destes pontos de dores aí. Perfeito? Gente, bom, agora, aqui é um pequeno resumo do Jacó ainda, talvez que fique mais fácil de entender, o que estava desenhado acima e o que eu desenhei ali é o seguinte, que está em vermelho, pontos vermelhos, concentrados nos níveis ativantes e calmantes, com dispersivos localizados ativantes e calmantes, que é ponto verde, dispersivos localizados nos níveis ativante e calmante. E ponto azul, atender conforme a necessidade. Talvez no desenho fica difícil de ver os pontos azul, mas eu não consegui melhorar esse desenho, certo? Porque esse aqui é uma cópia do DVD da Yara Guerreiro. Certo? Aqui tem um resumão deste passe da fibromialgia. Técnica do Jacob e da Yara. Perfeito? Posso ir adiante? O Jacó chama a atenção ainda dos principais centros vitais em desequilíbrio. Segundo ele, no posterior, o humeral, o megmei e o básico geralmente estão desequilibrados. Para quem é assistido com fibromialgia, humeral, megmei e o básico. E no anterior, o gástrico e o esplênico. Ô, João. Gástrico e o fígado. Oi, Marcelo. O Meng-Men a gente chama também de dorsal, né? É dorsal? Que ele está acima do básico, né? Então, um pouquinho acima do básico, né? Ele está entre pelo dorsal, que eu percebi, né? Ele é praticamente o reverso do umbigo, né? Ele é o reverso umbilical, e se eu não me engano, o Adilson chama de lombar. Lombar, isso. Lombar, isso mesmo. Me chamou a atenção que o fígado se desequilibra aí nessa história toda. Me chamou a atenção isso. Uhum. Fígado e dor, o que tem a ver isso aí? O fígado é sistema esplênico, filtros. Ali tem várias coisas, tem o baço, tem os rins, tem... Por que o fígado, ele descobriu isso no tato, naturalmente, né? Mas eu achei curioso. Mas eu não me aprofundei nisso, Marcelo. Eu só quis observar assim porque me chamou a atenção. Porque o fígado, ele entra em várias coisas, né? Problema de vista, fígado, a depressão, algum tipo de analgésico, o fígado desequilibra. Então, o fígado, ele é uma peça bem sensível, né? No corpo humano. Sim. Eu acho que a gente pode até pensar numa questão medicamentosa. De forma geral, o fibromialgico toma muito medicamento e isso pode mexer no fígado, né? Numa desintoxicação. Faz sentido. Uhum. Boa. Aí faz sentido. A questão da intoxicação. Perfeito. Vamos entrar, então, na questão
agora da Raíssa. E aí a Raíssa está presente e ela tem total liberdade, Raíssa, de interromper, interferir e comentar, por favor, tá? Ok. A Raíssa, se eu aqui estiver equivocado, por favor, me corrige, tá? A gente aqui, eu não... Você tem o domínio total das suas técnicas, então eu posso estar fazendo comentários equivocados, por favor, me corrija. Mas, pelo que eu percebi na sua apresentação, Raíssa, você tem praticamente 4 técnicas colocadas nesta apresentação, que você foi melhorando, foi sempre surgindo mais uma coisa, e foi incluindo, e que chegou praticamente na 4ª técnica, que é a que deu o maior resultado, certo? É o que eu percebi. Então, eu vou rapidamente colocar as 3 primeiras e a 4ª, nós vamos trabalhar mais detalhadamente, e você comente, por favor. A primeira delas que apareceu na sua apresentação é o tratamento dos pontos de dor e simetria fluídica, circulação magnética e perpendiculares. É isto mesmo? Eu estou correto do que eu estou colocando aqui? Você trabalhou os tratamentos de dor, muito parecido com o do Jacob, a simetria fluídica, a circulação magnética e perpendiculares no paciente. E, se não me engano, você obteve um resultado que você comentou na sua apresentação, que a pessoa melhorava, mas no dia seguinte ou no outro dia, ela voltavam as dores, certo? Sim, foi isso mesmo. É isso? Sim. Isso, né? A segunda técnica que daí foi se aperfeiçoando, aí surgiu a introjeção fluídica através do sistema auditivo, é algo que a Yara Guerreiro chamou muito atenção também, com concentrados e dispersivos fluídicos no sistema nervoso central e no sistema nervoso periférico, trabalhando com intensidade o sistema nervoso e as perpendiculares. Bom, aqui você já trouxe mais coisas para dentro da sua técnica, que seria o sistema nervoso central. Queres fazer algum comentário? Que o teu comentário na apresentação foi muito interessante, e essa apresentação eu também tomei a liberdade de passar para o Marcelo, que ele pode socializar depois com todos os passistas que estão na sala, certo? Ah, legal. Na verdade, assim, a gente foi estudando e pela sensibilidade e pelo relato dos assistidos, a gente percebeu que não era suficiente, né? E aí a gente foi pesquisar, né? No Vórtice, a época que a gente trabalhava, já tinha um relato do João Francisco, que trabalha no Leão com o Jacó, e ele faz muito essa introjeção pelos ouvidos, e trabalhando exatamente o sistema nervoso central. E eu vou ser muito, muito sincera com vocês, eu sou palmar, normalmente, e eu tenho um pouco de dificuldade de introjetar pelos ouvidos, mas a gente sentia que funcionava, que era interessante. Bom, a palavra introjeção, ela pode chamar atenção para nós que estamos na sala. Eu pesquisei um pouco sobre ela, tá? Introjeção fluídica, né? E é uma palavra que vem do latim, certo? O intro é para dentro, de acordo com o latim é iacere, que quer dizer lançar, ou seja, lançar para dentro, né? Então, assim, colocar a questão fluídica para dentro. É nessa situação que você pensou nessa palavra introjeção, ou Raíssa, ou eu estou equivocado? Sim, é assim mesmo. Porque não é que a gente doava num chakra e pelo NADS do chakra, pela metabolização do próprio chakra, aquilo chegava no sistema nervoso central. Mas a gente introjetava o fluido diretamente no sistema nervoso central, por isso o ouvido, né, que é tão próximo, que é um acesso mais fácil, que você não tem nenhum chakra muito, muito grande ali. Era nesse sentido, de colocar aquele fluido diretamente lá dentro. E quando a gente coloca ali diretamente, a gente consegue fazer um diagnóstico aonde na coluna
estão o desequilíbrio? Então, eu tenho essa sensibilidade, sim. De forma geral, eu exerço a dupla vista, tá? O tato magnético natural, então eu sinto muitas coisas no meu corpo. Então, a hora que eu introjetava, que eu sentia aquele fluido circulando, eu conseguia sentir, sim, às vezes até alguma parte do cérebro ou a coluna. Perfeito. Porque eu fiz esse teste, Marcelo, eu estou comentando isto, que eu disse que eu estou com suspeito de uma paciente, uma assistida com fibro, e eu fiz esse teste no passe à distância e eu cheguei no ponto da coluna onde que estava o desequilíbrio, né, há 2 semanas atrás. Por isso que eu perguntei para a Raíssa para a gente ter essa noção aí, perfeito? E a terceira técnica é a segunda, mais o TCM, em nível 3, certo? Agora, eu não posso lhes dizer por que o TCM nível 3, por que não nível 1, nível 2? Alguém poderia me ajudar nisto? Por que tem que ser o nível 3? Raíssa, tu saberia dizer por que é nível 3, não poderia ser o nível 1 ou nível 2? Sim, a gente fez a opção pelo nível 3, porque ele abrange todo o corpo, né? Agora, eu não lembro exatamente. Se eu não me engano, o nível 1, ele trata somente os membros inferiores, e o TCM nível 2 trata somente a região do dorso, chakras principais. E aí, no TCM nível 3 é que faz o tratamento integral do refluxo. Então, a gente preferiu adotar direto o nível 3. Perfeito. Eu poderia acrescentar ainda que o TDM nível 3, além de tratar o esplênico... TCM, Marcelo, não é o TCM. Não, ok, tá, não. Eu ia fazer uma outra observação, mas acho que não cabe. Porque o TDM nível 3, ele praticamente é uma harmonização, né? Com cuidado especial no esplênico, que ele coloca o esplênico e o fígado aí como algo importante, mas ok, tá, TCM. Perfeito? E aí nós temos a quarta tese da Raíssa, que nós vamos analisar agora daqui para frente mais detalhadamente. Claro que nós vamos vendo alguns pontos dessas 3 primeiras e vamos trabalhando para chegar na quarta, no final da apresentação. Perfeito? Então, aqui eu resgatei alguns slides da sua apresentação, tomei essa liberdade, que eu achei muito interessante, que você coloca lá, que até para a gente relembrar, que a dor crônica leva à depressão e a depressão leva à dor crônica. Hoje a gente considera a depressão como um fator agravante de quem tem fibromialgia. Eu não saberia lhe dizer o que você quer dizer com SBR, deve ser a fonte que você tirou isto, perfeito? É a fonte. Eu só não lembro qual é a fonte. Sim, mas é a fonte, né? Então, eu lembro, sim, é a Sociedade Brasileira de Reumatologia. Perfeito, Sociedade Brasileira de Reumatologia, eu não cheguei nessa fonte ali. E eu achei muito interessante o que você colocou aqui, por isso que eu trouxe, que as alterações do humor, como a irritabilidade e tristeza, estão presentes em até 70% dos pacientes, e a depressão aparece em até 30% dos casos, isto pela Sociedade Brasileira de Reumatologia. Então, assim, Marcelo, aqui está praticamente a resposta da nossa dúvida, e eu me lembro bem, quando assisti o vídeo da Raíssa, ela fez esse questionamento, se eles iam tratar primeiro a depressão ou primeiro a fibromialgia, se tivesse uma pessoa com da depressão e fibro. E eles optaram em tratar primeiro a fibromialgia. E, pelo que ela comenta lá no vídeo dela, na apresentação dela, que eles foram muito felizes nessa questão desta escolha. Eu não sei se a Raíssa quer fazer um comentário sobre isso. Claro. Na época que a gente começou a tratar, inclusive, eu conversei com o Jacó, porque essa era a dúvida. Tudo bem, então eu vou concentrar, eu vou trabalhar várias coisas em um assistido que tem depressão. E aí a pergunta que Jacó me fez, e que é o que move a gente hoje, não só nos casos de fibromialgia, foi assim, a fibromialgia gerou a depressão,
ou a depressão gerou a fibromialgia, porque se a gente fala que a gente vai atacar sempre a causa, então tá, a pessoa tem fibromialgia, ela tem dor constante, isso está levando ela a um quadro depressivo. Vamos tratar a fibro. Perfeito. Deixa eu fazer uma observação aí. Sim, Marcelo. Nós temos aquele conjunto de vídeos da AME Brasil sobre o projeto Prefiro Viver, que trata todo ele sobre depressão, né? Os médicos tratam sobre depressão. E eles colocam a dor como uma das causas da depressão. Tem pessoas que têm enxaqueca crônica, tem dores, por exemplo, como é que se diz? Na coluna, bico de papagaio, como é que se diz ali, que tem problema de coluna, deslocamento de vértebra, coisa assim. Tem dores agudas e leva a depressão. Então, a dor leva a depressão, né? E um dia a gente fez uma... A dor seria a causa, então. Mas aí um dia eu estava com um médico, amigo meu aqui de Blumenau, que trata de câncer. Ele tem uma clínica de câncer aqui em Blumenau, é um dos que trabalha naquela clínica de câncer de Blumenau. E ele assistiu uma das nossas... Ele estava presente num dos nossos eventos de encontro de cultura espiritual, onde a gente tratou depressão. Acho que foi no ano passado, que era depressão e espiritualidade, né, que a gente fez. E ele disse para mim, Marcelo, a fibromialgia aparece nos pacientes depressivos. Ela é uma doença colateral. Ele me disse isso. Então, baseado nisso, eu tinha como verdade, até ver o trabalho da Raíssa, que aí eu abri de novo o canal, né, de análise, eu tinha como verdade que a fibromialgia ela é um efeito colateral da depressão, né? Então, ela pelo que a gente percebe aqui, a fibromialgia ela vem também sem a depressão. Se tu tem 30% de pacientes com depressão, tu tem 70% sem depressão. Então, as pessoas têm dor e não têm depressão, né? Então, aquela verdade que eu imaginava, ela não é exatamente assim. Então, acho que abre uma análise, um canal de estudo bem interessante aí. Sim, mas no início da sua fala, Marcelo, você coloca uma coisa muito interessante, não sei se o grupo percebeu, que você tem uma coletânea de vídeos e lá deixa claro que a dor causa depressão. Então, neste caso, a dor seria a causa. E aí vem a questão, tratar o que primeiro, a causa ou o efeito? Alguém ia comentar, não sei, eu interrompi, desculpe, quem queria comentar, fique à vontade. Eu ia falar uma coisa, o que acontece com a depressão, pelo menos é o que os últimos estudos têm indicado, é que assim, é como se a pessoa tivesse uma predisposição àquilo, como como uma doença autoimune. Então ele está predisposto, mas ele precisa de um gatilho. Esse gatilho, ele pode ser várias coisas, ele pode ser um acidente, uma doença, uma troca de residência, algo que traga um trauma àquele sistema. Esse gatilho pode ser uma depressão. Mas essa é só uma das possibilidades. Normalmente, a fibromialgia aparece por outros gatilhos e aí ela vai ocasionar a depressão. Ok. Perfeito. Posso ir adiante? Ficou claro? Aqui, então, uma tela, e como nós estamos falando de depressão e fibromialgia, é dos sintomas físicos comuns, né? O que a depressão tem e o que a fibromialgia tem em sintomas comuns: dor, fadiga, alteração do sono, problemas gastrointestinais, alteração do apetite, tortura e fraqueza. E acho que ficou bem claro acima dos nossos comentários sobre a questão depressão e fibromialgia.
Aqui é só uma tela para a gente ter essa noção do que tem em comum nessas duas, na dor física e na fibro e na depressão. Perfeito? Aí, dentro da apresentação da Raíssa, ela tem lá uma questão que as pesquisas revelam que a fibromialgia possui os nervos que emergem da coluna estrangulados. Quando eu vi isso, Raíssa, eu consegui compreender um pouco melhor a questão da fibro. Por isso que eu trouxe para cá. Que a fibromialgia possui os nervos que emergem da coluna estrangulados, provocando a má circulação sanguínea, logo, falta de oxigênio, matérias nutritivas e acúmulo de resíduos. O cérebro reage imediatamente e envia sinais eletrônicos ao coração para aumentar as batidas cardíacas e altera a depressão arterial para suprir essa desordem. Então, aqui eu acho que está a explicação do porquê da necessidade de nós trabalharmos no passe do fibromialgico a questão da circulação. E a circulação é responsável por aquecer e nutrir os nervos. Quando isso não acontece de forma eficiente, os nervos enviam impulsos de dor. Tá? Acho que aqui está uma explicação e fica bem claro, bem definido a questão do que acontece em relação à circulação e o porquê que precisamos tratar a questão da circulação. Ok? Queres comentar ou posso ir adiante? Pode ir. Perfeito. O João, deixa eu só dar um toque para a turma aí. Gente, nós temos um chat aqui que é acima à direita, na parte de cima do vídeo à direita, tem um quadradinho. Ali é o chat. Dei um cliquezinho ali, dei um oizinho lá para marcar presença, tá? Para a gente ficar com o registro de quem estava na sala, por favor, tá, gente? Obrigado. Ok. Então, aqui para frente, Raíssa, eu vou precisar da tua ajuda, tá? Porque então, assim, você está aí, vai apresentar comigo. A fibromialgia é o sistema nervoso. O nervo recebe estímulo de dor, envia para a medula, que envia para o sistema nervoso central, certo? A fibromialgia tem mais estímulos e mais receptores. O organismo alivia a dor quando você aciona a serotonina e a noradrenalina, certo? A fibromialgia fica menos eficiente. Ou seja, pelo que eu entendi, e se eu estiver fazendo um comentário equivocado, você me corrige, que quando aciona a serotonina e a noradrenalina, a eficiência é maior sobre a fibromialgia. Esses dois hormônios, eles são eficientes contra a fibromialgia, mas, de forma geral, o fibromialgico tem eles em menor quantidade. Uhum. E aí vem como elevar essas duas substâncias, né, no organismo. Sim. Certo? E aí, perfeito. A hiperalgesia alodinina, a propagação da dor e pós-estímulo é persistente, ou seja, quando passa o efeito, a dor volta. Sérgio? Certo? Que seriam o quê? Estas duas aí seriam analgésicos? Então, hiperalgesia é quando você tem uma sensação, uma reação à dor muito maior do que aquela dor foi de fato. Então, por exemplo, se eu não tenho fibromialgia, eu dou uma topada no pé, o meu nível de dor é 1. Se eu tenho, o meu nível de dor é muito maior. Isso é a hiperalgesia. A alodinia é uma hipersensibilidade do corpo. Então, bom, o que minha mãe me fala muito é assim, eu tô com frio, mas a blusa me incomoda. Então, a blusa quase não tem peso, mas tem uma hipersensibilidade na pele, tá? E aí, assim, tanto a propagação de dor quanto o pós-estímulo são persistentes, porque toda a nossa tese, o nosso tratamento, ele
partiu desse quadro clínico aí, que está resumido nesses 2 slides. Então, eu vou ter mais estímulo, mais impulso nervoso, mais estímulo de dor, porque o meu sistema circulatório está estrangulado e isso vai causar maior impulso nervoso. Só que o fibromialgico, ele já tem, por natureza, essa hiperalgesia, alodinia, e isso faz com que aquele impulso nervoso se propague várias vezes, constantemente, e faça com que a dor dure muito tempo. Inclusive, essa citação aí é desse livro aqui, que eu até peguei para indicar, mas está aí o nome bem direitinho. Ele traz uma visão tanto de médicos quanto de pessoas de diferentes religiões, diferentes culturas. É bem interessante. Perfeito, então. Aí, acertei em colocar a descrição do livro abaixo, né? Sim. Eu queria chamar a atenção para o grupo todo, então, assim, ó, quando nós falamos em serotonina, que mais adiante ela vai vir mais detalhada, mas a noradrenalina, a função dela principal é manter a pressão sanguínea em níveis normais, certo? E a serotonina é a função fisiológica como neurotransmissor, regula o sono, o humor, apetite, o ritmo cardíaco, temperatura, a sensibilidade e as funções intelectuais. Certo? Só para nós termos essa noção da serotonina. Perfeito? Vamos seguir adiante. Ó, a serotonina, de modo geral, essa é uma transparência que eu copiei lá da Yara, trouxe para cá, para a gente saber o que ela faz no corpo da gente, tá? Então, assim, ó, o grupo depois saber o que essa serotonina regula, o apetite, o libido, o sistema imunológico, ativa a atividade motora, então, assim, aqui está tudo descrito do papel da serotonina. Não vou me ater aqui, é só para o nosso conhecimento. Bom, sistema nervoso central, certo? Como é que ele funciona, né? Aonde é que ele está, por que da introjeção pelos ouvidos, né? E acho que o desenho à direita fica muito claro, né, o que acontece quando a pessoa se machuca, é enviado imediatamente, o neurônio sensitivo envia a mensagem para a sinapse via o nervo, e dali vai para o sistema nervoso central, que acusa que tem a dor, perfeito? Esse desenho eu percebi que eu tive que copiar, porque ele é muito feliz, né? Ele mostra que a gente sabe que acontece, mas nós que somos muito visuais, quando a gente olha para o desenho, fica mais fácil de a gente gravar e entender, né? E, ok, queres fazer algum comentário aqui sobre essa tela, Raíssa? Não. Né? Tranquilo. Aí nós temos o sistema nervoso central e periférico, para nós termos uma noção do que é esse sistema nervoso central. Oi. Volta nessa tela ali, por favor. Sim. Então, a introjeção, ela leva o fluido direto num ponto de alívio, certo? Que é ali na saída do sistema nervoso central. Que diretamente para a desarmonia. É lá como é que é essa parte do cérebro aqui, onde faz a ligação com a coluna, com o feixe de nervos, a coluna nervosa? Isso. Cerebelo. No cerebelo. Cerebellum. Cerebellum. É isso? Então, a introjeção leva o fluido ali naquele ponto. A ideia é essa, é isso? Perfeito. Perfeito. E dali, dependendo da capacidade do passista, ele consegue, pelo sistema nervoso central, chegar na coluna onde que existem a questão das pressões em cima dos nervos e das veias, artérias,
que impedem a circulação e dos nervos que provocam a dor. É o que eu entendi. Não sei se a Raíssa quer comentar sobre isso. Sim, sim, é exatamente isso. Essa é a intenção. A gente faz a introjeção pelos ouvidos, e aí lá você já modula a captação de dor que aquele sistema nervoso central faz. Aí você já desce pela coluna, pela medula, na verdade, que ainda faz parte, né, do sistema nervoso central, e já modula ali também a sensibilidade do nervo devido ao estrangulamento. Perfeito? Então, essa ligação é muito interessante o passista entender. Perfeito? Que é bem interessante quando você começa a ter este conhecimento, a ligação pela figura ali fica claro que você consegue descer a coluna toda através da introjeção pelos ouvidos. Perfeito? Seguindo para frente, então aqui nós temos uma noção desse sistema nervoso central, tem o sistema nervoso periférico, certo? Aqui eu trouxe também uma figura da coluna para nós sabermos, como passistas aqui, é só para ter uma rápida visualização, o que passa dentro da coluna dorsal, né? Ali tem a artéria, as artérias que passam ali, por que há esse estrangulamento, como é que funciona ali o sistema nervoso, fica mais fácil da gente perceber, perfeito? É claro que se uma vértebra dessa estiver deslocada, existe uma pressão em cima do nervo, existe uma pressão em cima das artériazinhas que saem, isso complica ou o sistema nervoso ou o sistema circulatório, perfeito? Aqui tem uma noção. Essa figura também é muito feliz na apresentação dela, para a gente ter uma noção da circulação, e aí eu vou direto no ponto, olhem a coluna. O que acontece lá na coluna, nossa, e por que o sistema circulatório praticamente é tratado em cima do lombar, né? E praticamente na coluna dorsal é que tem todo o fluxo da maior quantidade do sangue passando para ser distribuído no corpo. Na figura fica muito claro isso. Perfeito? E, novamente, os pontos de dores, daí a gente analisa ali os pontos de dores que nós temos, essa figura já apareceu, onde que tem músculo, em cima, tendo uma pressão, por exemplo, a pessoa que tem problema na coluna, ela força em cima do nervo, aonde que a dor ou da questão da circulação sanguínea, aonde que esta dor respinga no seu corpo, dentro do músculo, ou de uma articulação, ou de um tendão, ou de um tecido. A parte dos pontos de dor, né, descritos, só para a gente relembrar aonde que ficam esses pontos de dor, no caso da pessoa com fibro, e vamos para a técnica em cima dessa base de tudo que nós vimos ali, que é a relação magnética. Essa é a quarta técnica que a Raíssa coloca na apresentação dela, que teve o maior resultado alcançado. TCM nível 3, equilíbrio dos componentes sanguíneos da circulação, o trabalho. Além do TCM, se trabalha, então, a introjeção fluídica através do sistema auditivo, para diagnóstico das desarmonias do sistema nervoso central. Concentrações e dispersões fluídicas no sistema nervoso central e no sistema nervoso periférico, trabalhando com intensidade do sistema nervoso central. Concentrados, alternados com dispersivos na coluna, reposicionando as vértebras e aliviando as artérias e nervos, né, fazendo a reposição das vértebras e aliviando a artéria e nervos. A Raíssa já vai comentar sobre isso. Perpendiculares e água fluidificada. Raíssa, a palavra é toda sua
para comentar toda essa técnica na íntegra aqui para o grupo que está na sala. Beleza, legal. Então, assim, partindo de tudo aquilo que a gente conversou e do que a gente sentia muito, a gente, então, começava com assistido de costas. A maior parte do nosso passe acontecia de costas, tá? E aplicava o TCM nível 3. A gente já passava disso. Claro, relação magnética, tato, encontramos um ponto de desarmonia, a gente tratava previamente. Mas como normalmente a gente encontrava pontos de desarmonia espalhados nos focos de dor, a gente costumava partir para o TCM nível 3. Com aquela ideia assim, tanto de equilibrar os componentes sanguíneos, então a serotonina, a noradrenalina, já pelo TCM. Isso é uma prática que a Wendy, que é magnetizadora lá no LEAN, que trabalha com Jacó também, tem adotado, e a gente aplicou aqui, e já equilibrava a circulação, então devolvendo, de fato, uma circulação adequada para nutrir e aquecer os nervos. Bom, feita essa parte, a gente trabalhava o sistema nervoso central pelo ouvido, naquele sentido, até de ajudar a diagnosticar aonde estariam os problemas, e fazendo com que a energia entrasse pelos ouvidos e conseguisse se ramificar pelos nervos. A ideia é que a gente sentisse isso. E aí, não chegou nesse ponto, então você sabe que você vai ter uma obstrução no meio ali, né? E aí a gente podia, então, tratar essas obstruções com concentrados e dispersivos diretamente nos pontos, de acordo com a necessidade, sendo que a mentalização era sempre para que parasse o excesso de impulso nervoso, para que aqueles impulsos fossem mais tranquilos e emitissem menos dor. E aí, por fim, a gente fazia o reposicionamento da coluna. Quando a gente colocou essa técnica de reposicionar a coluna, foi que o resultado ele se prolongou, porque até então a gente tinha resultado sim. Os assistidos falavam que a crise era menos intensa, que durava alguns dias, tipo uns 4, 5 dias sem ter crise. Mas a hora que a gente passou a reposicionar, isso passou a durar mais de uma semana. Então, por isso que a gente segue aquela teoria, porque aquilo da coluna, na verdade, é uma teoria, né? Existem várias teorias para explicar o porquê da fibromialgia, nenhuma comprovada, aquela é uma delas. E aí terminava com perpendicular e água fluidificada. Não sei, vocês querem perguntar alguma coisa? Eu quero, Raissa. Por favor. O sistema nervoso central, o ponto principal dele é a coluna vertebral, certo? É aquele feixe de nervos que passa dentro da coluna vertebral, certo? Então, quando tu diz que faz o reposicionamento das vértebras da coluna, tu está trabalhando no sistema nervoso central. É isso? Eu mudo a intenção. Eu passo a trabalhar a parte óssea, quando eu falo coluna. Porque, de forma geral, aquele feixe de nervo a gente chama de medula, né? Ou de nervos da coluna espinhal. Então, a gente se separava para mudar a nossa intenção de pensamento mesmo, né? O nosso foco. O nosso foco, num primeiro momento, era o alívio do sintoma. Sintoma, excesso de impulso nervoso, sintoma, dor. E depois a nossa intenção era óssea, era reposicionar aquela coluna para que ela parasse de pressionar. Entendi. Hoje, se a gente tivesse algum assistido novo de fibromialgia, onde está concentrados alternados com dispersivos na coluna, uma opção é fazer a tração da coluna, que tem tido muito resultado para reposicionar. Eu não sei se vocês já ouviram alguém falando disso. É uma técnica feita por médicos ortopedistas, certo? Sim, o João Francisco, lá do LEAN, tem feito isso, e o Wagner Guantieri, aqui de São Paulo, tem feito também com muito sucesso. A gente teve a oportunidade de testar em alguns assistidos que não tinham fibromialgia, mas tinham problema de coluna. Então, a ideia é que com uma mão você fixe um ponto da coluna, e com a outra mão você fixa outro, e você realmente faça um movimento de afastamento da vértebra. Então, você imanta, né, aqueles 2 pontos, magnetiza eles e faz o afastamento, e isso reposiciona a coluna. Magneticamente? Magneticamente, sem tocar.
Muito interessante. Muito interessante isso. Uhum. Raíssa, eu vou agora, porque essa é a última transparência da apresentação, depois vem a bibliografia, Marcelo, então aqui nós vamos explorar perguntas, certo? Deixa eu... Posso, João, fazer mais uma... Pode? Deve? Eu queria perguntar para a Raíssa, ela disse no começo que tem um tato magnético natural. Sim. Como é que tu usa, como é que é o tato magnético natural num tratamento como esse aqui? Tu sente as dores da pessoa? Como é que é esse tato aí? Explica pra gente. É exatamente isso. Isso eu tenho, a gente chama de tato magnético natural porque eu tenho desde sempre, né? Não foi uma coisa que eu desenvolvi com o magnetismo, mas eu sinto a dor do outro no meu corpo físico. Então é exatamente isso. A hora que eu me concentro para entrar numa relação magnética, eu sinto em mim onde está a desarmonia da coluna, onde está a desarmonia do sistema fisioenergético dentro da minha concentração. E tu sentes essa dor depois de fazer a relação magnética ou quando o assistido chega, tu já começa a entrar em sintonia magnética com ele? Como é que é isso aí? Tu tem que fazer a relação magnética primeiro, tu faz o tato, qual é o momento em que tu começa a sentir o que ele está sentindo? Tá. Normalmente costuma ser quando, sei lá, eu brinco que é quando eu me interesso pelo caso. Então, quando eu tô ali lendo a ficha, às vezes ali eu já começo a ter algumas sensações. Mas com o passar dos anos, eu fui me policiando e até para conseguir entregar um trabalho melhor, porque ter dor e aplicar passo ao mesmo tempo não é a melhor coisa do mundo. Então, hoje, de forma geral, eu faço o mesmo movimento do tato magnético e ali, naquele momento, eu me concentro para sentir as sensações no meu corpo, como uma máquina de ultrassom, talvez. Perfeito. Isso que eu estou descrevendo é uma coisa que eu tenho natural, que eu demorei um tempo para aprender a usar, mas é uma coisa possível de desenvolver, porque está muito associado à dupla vista. É uma coisa que a gente percebeu no nosso grupo. Como eu tinha e coordenava e acabava comentando muito sobre isso, o grupo foi desenvolvendo, foi se obrigando, né, se dando a condição de desenvolver. Legal, muito bom. Raíssa, dentro desta técnica aí, certo? Dentro desta técnica aí, então, não se trabalha os pontos de dor, certo? Localizados. Você aplica essa técnica, mas, além disto, você faz um check-up para ver se existe algum ponto de dor que tem que ser tratado ou não? Olha, a gente até faz, mas a gente raramente trata o ponto de dor. Uma coisa que, se você conversar com fibromialgia, que você vai descobrir é que, assim, a dor anda. Esse é o termo. Então, uma hora tá doendo o braço esquerdo e no momento seguinte tá doendo o braço direito. Então, o que a gente fazia era, o que a gente sentia com excesso de impulso nervoso ou com congestão no sistema nervoso central ou no sistema nervoso periférico, a gente tratava, mas não todos os pontos doloridos, não. Uhum. Perfeito, perfeito. Por isso que, assim, quando eu vi essa sua técnica aí, eu associei, em vez de tratar o efeito, porque o ponto de dor, ele existe, como ele caminha, ele existe porque não existe inflamação, certo? O fibromialgico não tem nada de inflamatório. Então, existe o ponto de dor, ele é causado por alguma coisa. A causa não é o ponto de dor, a causa é outra. Então, assim, quando eu vi isso aqui, que ela pegou e começou a tratar a causa, e a causa está centrada ou na circulação, ou no sistema nervoso central, ou na coluna, que provoca um ou outro. Sim. É o que eu entendi, perfeito? Sim, foi bem essa a nossa intenção. E aí, Marcelo, isso é bem interessante, né, Marcelo? Isso é muito, muito interessante, nesse sentido. Oi, pode falar. Quando saiu o livro do Jacó, eu já tinha feito essa apresentação. Fiquei doida para ler, claro, né? Eu, particularmente, acho parecidos os tratamentos, porque a gente muda os termos, então ele coloca cada um dos pontos de dor.
e eu vou tratar os pontos de dor que eu senti no tato no sistema nervoso periférico. Mas, na verdade, o princípio acaba sendo o mesmo, né? A diferença, de fato, está dentro do sistema circulatório e dentro da coluna. Mas se a gente pensar que ele se concentra muito no humeral, men básico e naqueles chakras periféricos, que até vocês mesmos disseram que são muito parecidos com os pontos do TCM, né? Ele está tratando a circulação também. A gente muda os termos, mas o tratamento acaba sendo semelhante. Legal. E não, né? Eu acho que não é tão semelhante. Eu acho que tem uma diferença aqui um pouco. No meu ponto de vista, tá? Mas Sim. eu queria que tu comentasse, porque você tinha em casa a sua mãe era fibromialgica, e você estava fazendo os tratamentos nela. Como é que foi isso? É importante para o grupo, tá? Tá, legal. Quando a minha mãe começou o tratamento, eu tinha pouquíssimo tempo dentro do magnetismo, e, de forma geral, eu não participei muito daquela primeira fase do tratamento, em que a gente tratava a simetria fluídica, e essa congestão generalizada, né, e os pontos de dor. Mas, assim, eu fui acompanhando dentro de casa, né, as mudanças e como elas influenciavam, por exemplo, na depressão, porque minha mãe tem fibro e tem depressão, e aí eu posso falar, assim, em termos de resultados, hoje, a minha mãe continua tendo fibromialgia, então, assim, não é a cura, não achamos a cura ainda, mas hoje, quando ela tem uma crise, por exemplo, de fibromialgia, a crise é mais curta, muito mais curta. Se antes aquela crise deixava ela de cama por alguns dias, agora é por um dia, e ela tem que ser uma crise forte. E hoje a gente consegue perceber que tem outros sintomas associados, outros sintomas não, outras causas. Então, por exemplo, o quanto o psicológico mexe, quando tem um dia muito estressante, a fibromialgia aparece, né? Quando tem uma virada de temperatura muito brusca, aí a fibromialgia aparece. Tanto que, às vezes, ela costuma falar assim, né? Não, da fibro, eu tô bem. Porque, assim, o problema, de fato, não está sendo a fibro, são as outras questões associadas, como o estresse, como aqueles outros gatilhos que acabam agravando alguns casos. Perfeito. Eu acho que 10. que por ter um exemplar em casa, eu acabei não me contentando em tratar só os pontos de dor e aliviar aquilo por poucos dias, né? A gente foi tentar cutucar mais, achar de fato as causas, e aí a gente foi até aprendendo, assim, a acertar a mão no nosso passo, porque às vezes a gente ia lá e falava assim, nossa, eu quero muito que ela tenha uma semana boa, então eu vou me dedicar muito, eu vou doar muito, e aí a gente provocava uma crise, por exemplo. Então, a gente foi entendendo como funciona, porque é muito comum essa congestão. O Adilson falou para mim na época que a gente começou a pesquisar que estava muito associado, de fato, a uma má circulação fluídica. E é bem isso, é a nossa sensação durante o tato. Uhum. Perfeito. Marcelo, eu encerro aqui, certo? Aqui estão, então, a bibliografia do que foi utilizado, certo? As duas apresentações, o site, a apresentação da Raíssa, aqui foi a base de estudo, certo? Desse trabalho, e eu encerro por aqui, deixo aberto para pergunta, e a palavra está contigo, Marcelo. Beleza, João, meus parabéns aí pelo trabalho, acho que ficou bem legal, provocou bastante reflexão, melhora a nossa inteligência magnética, né? Quer dizer, a gente pensar magneticamente, né? Fluidicamente, como é que funciona o corpo, qual é a correlação do perispírito com o corpo físico, né? Como é que ele se encaixa. Legal. Então, gente, querem aproveitar para fazer mais alguma pergunta para a Raíssa, para o João, ou alguma outra questão do magnetismo? Isso, João, pode suspender o compartilhamento? Aí todo mundo aparece na tela?
Cristiano, Marcos, Almir, Nair, que está fazendo um estudo sobre o tato. Elis Regina, que está fazendo um estudo sobre a congestão fluídica, né, pelo excesso de fluido vital, também é um trabalho que vai ser apresentado. Querem aproveitar e fazer uma pergunta para a Raíssa? Tá, vou fazer... Fala, Marcos. Eu só ia comentar que o Dr. José Henrique Rubin, ele tem uma tese que a fibromialgia, ela está associada a cobranças do ser humano. Quando a pessoa se cobra demais, ela acaba desenvolvendo, de certa forma, a fibromialgia. Tipo, um perfeccionista, teoricamente, ele se cobra muito. E daí, não sei se nesses que a Raíssa tratou, se ela, por um acaso, observou algo parecido com isso. Sim, de forma geral, sim, é uma coisa que a gente observa. E não só isso, né, o estresse, pode ter outros sintomas, mas essa parte psicológica, esse perfeccionismo, ele tá, assim, presente. Mas o interessante a gente tá falando tudo de pessoas adultas, né, mas tem muitas crianças com fibromialgia, apesar do mais comum ser após os 30 anos, tem criança, sim. Raíssa, e por que as mulheres são mais frequentes que os homens? Dá para a gente... A mulher tem uma composição química no corpo, tem mais gordura, né, por causa da maternidade, ela tem uma composição química diferente do homem, então, qual é a razão? Refletiu sobre isso? Olha, sinceramente, em todos os casos que a gente tratou, a gente não conseguiu distinguir. De fato, nós tínhamos 5 assistidas, 5 mulheres, mas eu conheço homens que têm fibromialgia. Eu não sei, talvez uma tolerância natural à dor, mas não sei te dizer. Ô Marcelo, essa é uma questão que é a outra, né? Como na fibromialgia se destaca mais em mulheres, o câncer na garganta é o inverso, né? O câncer na garganta é praticamente 90% em homens e 10% em mulheres. E também não se tem a explicação por quê. Dificilmente uma mulher vai ter o câncer em garganta. É uma doença praticamente típica do homem. Né? E não é o fumo, porque a mulher também fuma, o homem fuma. Mas a proporção da mulher fumante é muito pequena, né? Em relação ao homem. Talvez sim, talvez. Né? Bebida, fumo. Perfeito. Mais alguém? Contigo a palavra. Eu queria... Posso falar? Sim. Pode. Queria colocar algumas situações assim, por exemplo, a gente tem trabalhado algumas pontos de dores em alguns assistidos, né? E às vezes tu faz a técnica da imposição de arrastamento e dispersivos e passa a dor, né? E tem assistidos que tu faz, ele alivia a dor, no outro dia ele reclama que está doendo de novo, no outro dia ele reclama que está doendo de novo, tal. Seria o caso, então, da gente trabalhar um desses passes de fibromialgia para fazer um teste com esses que a gente não consegue fazer, porque quando é uma dor localizada, né, a gente faz e funciona, né? Eu, por exemplo, tenho um exemplo em casa da minha esposa que tinha uma dor nas costas, que eu trabalhei com arrastamento e com dispersivos, imposições e arrastamentos e dispersivos, e hoje ela até tomava injeção para dores a cada 2 meses, e hoje já faz mais de 6 meses que ela não toma nenhuma injeção e não sente mais nada. Não era o caso na fibromialgia, era uma dor localizada, né? Mas quando tu trabalha isso num assistido muitas vezes e a dor não sai, é possível a gente ter que trabalhar, então, dentro, ou o TCM junto, né? Ou um passe fibromágico,
O que tu acha, Raíssa? Então, eu diria que é porque a gente não achou a causa, porque normalmente numa dor localizada, a dor está muito próxima da causa, né? Então, por exemplo, uma dor no joelho, normalmente a causa está no joelho, né? Então, a gente fazendo a técnica de arrastamento, a técnica de Deleuze, a gente acaba tendo resultado. Mas às vezes acontece que a causa não está ali, né? Esse é o caso da fibro, claro. Mas eu não sei se a gente pode dizer que toda dor crônica é fibro, entende? Em termos de tato, para estar fazendo esse diagnóstico, eu iria do ponto de vista que você tem que achar essa congestão em mais de um ponto, então não só naquele lugar. Aquele assistido tem que reclamar de dor em mais do que aquele lugar, né? E eu me atentaria muito, então, à coluna, a tentar sentir esses impulsos nervosos e a tentar perceber a circulação fluídica em si. A circulação fluídica funciona, só tem aquela congestão naquele ponto. Uma coisa que a gente costuma fazer, quando a gente tem um caso de dor que não segue muito, é tentar procurar pontos ou mais para cima, ou mais para baixo, ou pontos correlatos, né? Mas, às vezes, é uma caixinha meio de surpresa, né? A gente teve, por exemplo, uma assistida que tinha enxaqueca crônica há muito tempo, e a hora que a gente foi fazer o tato, era na tireoide. A gente tratou a tireoide e a enxaqueca passou. Então, às vezes a gente tem que procurar os pontos correlatos mesmo. Obrigado. É isso mesmo. Bom, Raíssa e amigos de São Caetano, nós temos esse encontro mensal de estudos que a gente discute algum tema e nós temos aí programações que eu me lembro, nós vamos trazer um estudo sobre transtorno do espectro autista, temos um estudo sobre tato magnético que vão vir aí proximamente, temos um estudo sobre o excesso de fluido vital e os efeitos colaterais que isso gera no magnetizador ou nas pessoas em geral. Tem muitas pessoas que são médios e não sabem ainda que tem sérios problemas de excesso de fluido vital e sofrem efeitos colaterais terríveis. Tem um trabalho bem legal do professor Tubino sobre isso. Nós vamos trazer aqui para discutir. Enfim, nós temos uma programação aí de um estudo mensal, sempre ao final do mês, e nesse momento de distanciamento social, nós tivemos conversando, né, porque a gente está muito em casa, conversando com o Jacó veio e participou de uma sala conosco, em abril. No mês passado, ou nesse mês, foi nesse mês de maio, veio o Vanson Marçal, lá de Pernambuco, tratando sobre o que Allan Kardec aborda sobre a desobsessão. Então, fizemos um estudo muito completo que ele trouxe sobre desobsessão. Então, na verdade, a gente está tendo 2 encontros mensais para discutir questões, né? Então, já fica convidado aí o povo de São Caetano, aí os que participaram, todos, ficam convidados. A gente vai mandar um convite para vocês, se vocês quiserem nos prestigiar aí nesses encontros, esse compartilhamento sempre é interessante, né? Tá bem, Raíssa e amigos lá de E é sempre uma sexta, né, Marcelo? É sempre uma sexta, geralmente é a última sexta do mês. Isso. Ah, legal. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite de hoje e muito obrigada pelos próximos convites, então. E havendo disponibilidade, claro, estaremos juntos. Eu acho que essa troca é sempre fundamental. É onde a gente acaba pensando sobre o magnetismo, né? Isso. E já que o M desse ano já foi adiado para o ano que vem, façamos nós o nosso pequeno M aqui. Encontro de magnetizadores espíritas, né? Então, os amigos aí querem dizer alguma coisa? E o Edson? Quer dar um oi aí para tudo, Edson? Fique à vontade. Só estou ouvindo aqui, aprendendo bastante.
Bacana pelo convite, viu? Nós agradecemos bastante. Vou participar. Que legal. O Edson é o dirigente da tarefa de São Caetano. Que legal, muito bom. Que bom, sejam bem-vindos. Meus irmãos, mais alguém? Então a gente vai para o encerramento? Tá, João Marcos, então vou deixar para ti. Eu gosto do João porque ele é um duplo discípulo, né? De João e Marcos ao mesmo tempo, né? Eu sempre digo isso. Desde o começo que eu conheci ele, eu digo, pô, tu é um cara talhado, né, para ser um servidor de Jesus, né? João Marcos, não tem como escapar disso, né? João, vou deixar tu fazer a prece, vou te pedir a gentileza de fazer a prece de encerramento. Bom, Marcelo, quero agradecer, então, aproveitar e agradecer a Raíssa mais uma vez pelo apoio que ela deu, agradecer ao grupo de São Caetano e a todos os companheiros que estão na sala. Eu vou, antes de encerrar, Marcelo, eu vou ler aqui uma mensagem do livro A Força Espiritual, do José Carlos de Luca. Eu gosto muito dessa mensagem que ele colocou aqui, e ele coloca o seguinte: concentre-se em seus objetivos, mantenha sempre o foco em seus objetivos. O fogo somente corta o ferro se permanecer queimando ao mesmo ponto. A melhor maneira de não fazer nada é querer fazer muita coisa ao mesmo tempo. Ninguém alcança suas metas sem estabelecer e respeitar as prioridades. Evite a dispersão. Esteja concentrado no ponto que você quer atingir. Ao se levantar pela manhã, tenha sempre em mente as respostas para estas perguntas: quem eu sou? O que desejo da vida? Como vou utilizar este dia para atingir os meus ideais? Para quem não sabe aonde chegar, qualquer caminho serve. Quando estabelecer algum objetivo, trabalhe e persevere na sua realização. Não espere receber investimentos da vida. É você quem investe nela e dela recebe, na mesma proporção e intensidade, o fruto do seu esforço. Que o grande mestre da paz, que nos ilumine, que é o nosso modelo, Jesus, que nos ilumine, para que nós, durante esta caminhada, na pandemia, a gente consiga manter o nosso psicológico, manter a nossa conduta, para que a gente possa auxiliar aos que mais necessitam e que a gente possa aproveitar este momento que nós estamos passando para aprender, evoluir e buscar alcançar o nosso alimento espiritual que nós tanto necessitamos para que nós possamos, no dia a dia, vencer os nossos obstáculos e caminhar rumo à nossa felicidade eterna. Que assim seja.